Terra B, seja bem-vinda à Terra de Dona B. Obrigado. Obrigada. Ela foi cortesã, rainha da beleza. Foi mãe e foi ela quem conseguiu trazer o triângulo mineiro para Minas. Nasceu em 1800, numa cidade mineira, Ana Jacinta de São José Abeja. Era filha de mãe natural e de pai desconhecido. Veio viver em São Domingos do Araxá quando a mãe ficou doente. Ela veio para viver com a avó, que era um português que tinha um sítio aqui bem próximo da Bacia do Barreiro. Então ela foi criada com a ajuda da Maria, criou a mucama que criou a mãe de Beija, criou também a Beija. Então ela era trazida para ser entretida, brincava com a lama, passava sobre o corpo, depois ia se banhar do outro lado, onde as águas não têm odor forte, onde mais tarde ela acredita que a beleza que tinha era pela propriedade das águas. Porém, vivendo na região, ela era cobiçada em namoro por todos os jovens filhos de fazendeiros. Todos queriam namorar a Beija, por sua beleza. Mas quem conseguiu foi o Antônio Sampaio, que já era conhecido da família. Por quem ela não pôde, ela se apaixona, ele se namora, mas não pôde se casar, porque o pai de Antônio Sampaio não era a favor do namoro, porque ela não tinha dote. Quando ele descobre que aquele namoro ficava sério e perigoso, ele faz com que Antônio fizesse viagem de negócio para poder acabar com o namoro deles. Neste período, vem da corte Mota. Inácio Severo da Mota, que havia povoado o oeste de Minas, era o ouvidor de confiança do rei, Dom João. Ele passava arrecadando ouro e fazendo as cobranças de impostos. Quando passa em São Domingos do Araxá, ele conheceu a Beija. Ele se encanta com sua beleza, fica sabendo que ela não tinha aquele dote. Ele se aproximou e tenta tirá-la para uma dança. Ela não aceita, o grande amor viajava. Mas o pai de Antônio Sampaio, tendo o interesse separado do Antônio, se aproximou, façam aquela dança com o Antônio para não fazer feio, não fazer desfeita. Então o ouvidor se apaixonou com a Beija. Na noite que ele ia partir e dar ordem aos guardas que raptasse, o avô tentou impedir, só que o avô foi morto. Então ela foi levada daqui para Paracatu dos Príncipes, que é hoje Paracatu de Minas. Com 15 anos de idade, tinha uma vida de rainha. Belos vestidos, joias, pedras preciosas. Era carregada numa liteira como se fosse uma rainha da beleza. Aos 15 anos, então ela saía para aqueles passeios diários, mas vestida de rainha. Era levada até a paróquia para levar ensinamentos com o padre. Mas quando completa 16 anos, o ouvidor pede aos amigos da corte que fosse até Paracatu e levasse uma coroa para que ela fosse coroada a rainha da beleza. Eles deu uma grande festa. Naquela festa, os amigos da corte não levam esposa. Sabia que o ouvidor tinha Beija como amante, eles levaram as amantes. Então, após dispersar as pessoas comuns daquela festa, eles transformam aquela festa em festa de orgia, onde todos podiam ficar à vontade com as amantes, até trocar uma amante se eles quisessem. Então ela aprende as malícias. Quando foi viver com o ouvidor muito jovem, então ela foi aprendendo as malícias daí por diante. Ela aprende as maldades. Ela aprendeu como aproveitar o dinheiro do ouvidor. Então ela, quando já estava fazendo aproveito mesmo do cargo de rainha que ela tinha com o ouvidor, da vida boa que ela tinha, vem da corte o cunhado do ouvidor. Trouxe a esposa do ouvidor até o Rio de Janeiro, vai a Paracatu e ameaça o ouvidor, dizendo que se ele não voltasse com a esposa, ele acabaria com o cargo dele. Então o ouvidor teve que deixar a Beija. Ele chama ela, pesa ela e dela que ela valia em ouro, dizendo que ele havia prometido e estava dando em dobro. Então, Com quantos anos a Beija já estava? com 18 anos. Ela deixou o ouvidor, acaba deixando ela rica. Ele deu o peso dela em ouro, deu o casarão de Paracatu, deu os animais que puxavam as carruagens, e deu tudo que tinha para a Beija. E ela faz um outro pedido a ele, que ele conseguisse passar o Triângulo Mineiro para Minas. O Triângulo não chamava Triângulo Mineiro, chamava Sertão. Em 1816, o Triângulo passou a pertencer a Goiás. Os fazendeiros já tinham reclamado ao rei que devolvesse as terras para Minas, que as terras para Minas tinham valor para eles demarcar as terras. Só que o rei Dom João não estava nem aí, ele não queria saber se o Triângulo era mineiro ou se era goiano. Só que quem tinha levado vantagem foi o governador de Goiás, que era um tipo do capitão, que tinha concedido as terras para Goiás. E a culpa ficou toda no ouvidor Mota, porque ele era o tipo governador da região, deixou as terras passar para Goiás. E os fazendeiros estavam zangados com ele porque ele não conseguia passar as terras de volta para Minas. E ele sabia que a morte do avô de Beija foi culpa do Mota. Então Beija dá uma ideia ao ouvidor, faz um pedido, que ele conseguisse passar o Triângulo Mineiro para Minas, que os fazendeiros também iam esquecer da morte do avô dela, que era São João Alves, e que todos ele sossegaria. E a intenção dela era conseguir o Triângulo Mineiro. Então, o ouvidor, quando ele vai para o Rio, ele consegue com o Dom João
a volta do Triângulo Mineiro para Minas. Então, quando ela volta para São Domingos do Araxá, ela põe tudo à venda, que era o casarão de Paracatu, colocou parte dos animais e veio com sua caravana de escravos e animais. E o ouro. Quando ela chega aqui, ela foi pichada de prostituta, ela não tinha se casado. Ao chegar, ela tinha umas partezinhas picantes na história, gente. Ai, Ela foi por cortesã. favor, por favor. Bom, então ao chegar, ela foi pichada de prostituta, ela não tinha se casado. As mulheres temiam a presença de Dona Beija perto dos maridos. Era uma ameaça para as mulheres. Bonita, rica, não tinha se casado. Quando chega, ela procurou as velhas amigas e elas bateram a porta na cara dela dizendo: se quiser morar nesse arraial, vai ter que viver como prostituta no cabaré da Candinha da Serra. Ninguém sabia que Dona Beija tinha aquele ouro. Dona Beija, pela natureza dela, ia desafiar as mulheres, mas antes ela tinha que entregar o ouro. Então ela entregou comprando patrimônio, terras. E comprou a chácara do Jatubá, faz um pomar, manda fazer um pomar, instalou todos os escravos e coloca a vaca de leite, onde mais tarde fazia as festas de sarau e cantoria. Compra um lote bem situado no centro. Manda fazer um solar bem rápido e mandou fazer embaixo um espaço para salão de jogo. Na inauguração ela mandou convidar todos os homens, que fosse o solteiro, fosse o casado, mas fosse aquele que levasse algo valioso para poder entrar para o show. Então naquela inauguração, após receber os presentes, ela resolveu desafiar as mulheres. Ela fez a dança do nudo. Ela se despiu e dançou para os homens. Os homens, uma loucura. Naquela época o homem não via nem a canela da mulher. Todos queriam a Dona Beija. Mas ela não podia se submeter a ficar com o que não queria, mas também não podia perder aquele dote daquela noite. Ela era rainha, considerada a rainha da beleza. Ela não queria deixar de ser rainha da beleza e se tornar uma cortesã. Então ela pôs um preço de um dote bem alto, dizendo que ficaria somente com aquele homem que desse aquele dote. Ela pensou que ninguém tinha. Mas se desse também, pelo dote que ela tinha pedido, valia a pena. Então, apareceu alguém e pagou aquele dote. Aí ela se tornou a famosa cortesã. Aí começa a vir homens de vários lugares que diziam para as esposas que vinham a São Domingos do Araxá, por isso que trazia dinheiro, eles vinham com o intuito, eles vinham dizendo que vinham à procura de jogo. Mas o pretexto deles era ter uma noite com a Dona Beija para descobrir qual homem que era mais poderoso. Mas ela não podia se submeter a ficar com o homem que não queria. Mas também não podia perder aquele dinheiro, então ela Mas sempre havia então esse leilão, tipo assim, que ela sempre fazia esse ato aí de desnudo. Ela ficaria com quem bancasse Sempre. o valor dela. Uhum. Então, naquela noite apareceu alguém, aliás, então, essa dança, para não se submeter a ficar com um homem desejado e não perder aquele dote, ela pede ajuda a um velho farmacêutico da região, que era o Fortunato. É o dono da botica. Então eles inventaram uma forma. O licor do boticário. Eram 2 licores com o mesmo sabor, porém com reações diferentes. Um era o licor do sim e outro era o licor do não. Aquele que ela queria estar por livre e espontânea vontade já dava o licor do sim. Ao contrário,